Vamos falar do Senhor, amém? A gente está orando na leitura dessa manhã. É um momento no qual nós dedicamos a palavra do Senhor. A palavra diz que vai crescer na graça e no conhecimento. O irmão Bruno Gerson pode estar levantando a voz da oração. Mesmo daí, agradecendo a Deus por essa oportunidade nessa manhã. Senhor Deus, Pai, obrigado por ter chegado aqui, Pai. A pessoa, cada um de nós, Pai, que estamos aqui presente, Pai, a pessoa, o professor, Pai, o evangelista, Pai, que vai dar a aula, vai ministrar essa aula, Pai, a pessoa que vai trazer também a palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, por estar protegendo cada um de nós, Pai. Abençoa cada um de nós com a palavra nessa manhã, Pai. Dando com entendimento, inteligência para cada um. Tudo que eu peço e agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Poder sentar. Lembrando sempre o final da oração, nós oramos finalizando em nome de Jesus. Amém? Amém, não, igreja? Amém! Tá, tudo bem. Essas coisas não é bom passar desapercebido, né? O Senhor deixou na sua palavra: tudo que fizer em meu nome, crendo, recebereis. Com oração a gente vai sempre finalizar em nome de Jesus. Não pode fazer de outro jeito, não? Poder até pode, mas se você procurar fazer conforme está escrito na palavra, a tendência de você prosperar é maior. Entendeu? Então, o Senhor ele conhece, ele sonda o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos, então ele sabe todas as coisas. Queridos, chegamos então aqui na lição de número 10, a mordomia das finanças. No domingo passado a gente falou sobre a questão do trabalho, foi muito interessante, embora aqui na igreja nós não tivemos o estudo, mas aonde vocês estiveram, provavelmente vocês aqui tiveram também a oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Houve a questão do batismo, então a gente tinha de certa forma se organizado para poder estudar lá no local. Mas, como eu não pude estar, mas quem esteve, de repente no meio de você lá, e o evangelista não está aqui não, mas não, vamos cair dentro da palavra aqui mesmo. Isso é uma coisa que surge, nasce de cada pessoa, entendeu? Então, se surgiu às vezes teve um que sentiu o impacto, mas de repente pode ter ficado meio receoso. Não vou fazer isso não vou nem falar nada disso, vou deixar quietinho aqui. Entendeu? Às vezes acontece. Então, só para lembrar os irmãos que o mais importante é que você teve a oportunidade, de meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Então, o Senhor ele nos deu também aquele dia para isso. Então, mesmo não podendo estar, quem tiver é que pode dar sequência. Por que não? Você não está fazendo nada que desabona a conduta do crente, pelo contrário, só edifica e fortalece a fé. Quando você chamar os irmãos para se reunir, para falar, tratar coisas concernentes à palavra do Senhor, isso é algo agradável aos olhos do Senhor. A nossa base para isso, vamos abrir lá rapidamente, está em Filipenses, no seu capítulo 4, a partir do versículo 8. Vamos abrir lá em Filipenses, para não ficar apenas nas minhas palavras.
Todos encontraram? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E para fechar no versículo 9, ele diz: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, só para mostrar que a gente tem uma base bíblica para aquilo que está sendo falado. De repente, né? O irmão que dirige não pôde estar presente para dirigir. Alguém tem que dirigir. O carro nunca vai ficar desgovernado na presença do Senhor. Nunca fica sem motorista. Certo? Então o Senhor, ele sempre tem alguém ali para estar dando sequência. A obra do Senhor, ela não para. Então é só para a gente poder entender que, poxa, então é isso aí mesmo. Que se o que estaria sendo feito seria algo desse tipo, honesto, verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, se há algum louvor nisso, há louvor em estudar a palavra do Senhor? Os crentes se reúnem para estudar a palavra do Senhor? Tem louvor nisso ou não? Claro. Opa! Então, não tem nada demais, entendeu? Não tem nada demais quando os irmãos se reúnem para poder estudar a palavra do Senhor. Ah, mas ninguém me chamou para estar aqui à frente. Quem te convoca é o próprio Senhor pela sua palavra. Né? A palavra também diz que cada um fique na função que foi chamado. Mas se você vê a necessidade, né? Lá aquela animação, né? Um filme, uma animação, ele diz o grande soldador dos robozinhos, ele fala, ó, viu a necessidade? Atenda. Entendeu? Então nunca deixar quem está necessitado continuar necessitado. Viu a necessidade? Surgiu uma situação, está em teu poder resolver? Vai lá e resolva. Só quando não tiver ao seu alcance. Se for uma coisa fora do teu alcance, aí você passa a vez para quem, né, vai ter maior ou melhor condições de ali resolver aquela situação. Muito bem. Então, mordomia das finanças é a lição de hoje. Na terça-feira pela manhã, nós tivemos a oportunidade de observar 1 Crônicas, capítulo 29 e 14. Né? Só que nós não tivemos aquele momento, né, mais específico da consagração, porque nós tivemos uma situação aqui em relação à água, né, que tinha enchido ali, choveu, molhou aquela coisa toda. Então acabou que não deu nem para a gente poder nos reunirmos da maneira como se deveria reunir. Mas eu creio que no coração de cada um a palavra já estava ali jorrando pela fé. Pela fé. Bom? E precisamos atender aquela necessidade para aquele momento ali. Então foi necessário passarmos por aquela situação. E Deus já dei glória a Deus, porque, né, o pastor estava presente aqui, então ele pôde contemplar toda aquela maravilha, né? Então, foi tudo para a glória do nome do Senhor. Então a revista nos sugeriu na terça-feira, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Vamos abrir rapidamente lá. Primeiro, né? Isso. Capítulo 29 e versículo 14.
E foi um dos momentos ali, né, de construção do templo. Então, os recursos eram necessários serem trazidos para que o templo pudesse ser bem edificado, né? E nesse momento aqui, no versículo 14, vamos observar. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão damos. Então aqui, né, a gente vai entender o reconhecimento de que tudo aquilo que nós temos não vem de nós mesmos. Ah, mas foi eu que trabalhei. Né? A palavra diz, do suor do teu rosto vai comer o pão de cada dia. Certo? Mas se você não tiver com saúde, filho, alguém vai ter que fazer com você. Não tem trabalho. Dá trabalho, né? Não tem trabalho, dá trabalho, né? Vai dar trabalho para alguém. Porque imagina, enquanto você está bem de saúde, você não está lembrando que Deus está te sustentando naquele momento ali. Só que tem pessoas que vão se esquecer que é Deus que está sustentando e vai se envolver direto no trabalho. Trabalho, né? E Deus, em primeiro lugar, nada. Então, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, se tem mais um pouquinho, sexto eu. Você está entendendo? Então, a pessoa, infelizmente, claro, cada um dentro das suas condições. Isso aqui é só para a gente poder entender como o processo funciona, né? Porque às vezes a pessoa está querendo ali, ela se envolve naquele tipo de serviço ali, né? E ela realmente vai ficar sem tempo para as coisas de Deus. Pode ter certeza disso. A tendência até, né, é que se fique. Porque não é interessante que você se volte para as coisas de Deus. Não é interessante que você tenha uma dosagem, né, trabalho e obra de Deus. Que a pessoa ela vai se sentir tão cansada, né, no serviço em que ela está fazendo, que ela não vai ter força, muitas das vezes, para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus não é material, né? É espiritual. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha bem. Então, a gente está falando aqui de algo que é espiritual, que vai requerer de cada um de nós o quê? Uma preparação. Uma preparação. Então, nesse caso aí, se você não tiver esse momento para poder se preparar, para você dar atenção, ó, o que o Senhor está falando comigo ali, né? Se você não tiver esse momento, fica complicado. Porque sem instruções, né? Sem instruções, você vai fazer de acordo com o seu manual. Entendeu? Você ganhou lá um presente, né? E esse presente é um produto eletrônico. Então, se você não souber como ele funciona, né? Está ali fora ali uma cafeteira que nós ganhamos, lembra disso? Mas se não tiver escrito no manual dela que ela é 110 e 220, aí está as duas tomadas juntas ali, ó. A 110 está de um lado, a 220 está do outro. Olha bem, 110 e 220. O plug, tu vai olhar assim, ó. Qualquer lugar tá bom. Tem dois furinhos ali, eu vou meter aqui mesmo. Tuf. Se a cafeteira foi reservada para 110, então você tem que plugar antes no 110. Certo? Mas se ela está falando, olha, eu só aguento até 110 volts. Ela está dizendo para você. É claro que lá dentro dela, ela vai até 127, talvez uma oscilação até 140. Mas colocar ela em 220 volts, se ela falou que só aumentava 110, você acha que o Senhor vai te dar algo maior do que você possa suportar? Não. Vai acontecer com a cafeteira a mesma coisa. Ué, ela falou contigo, olha, eu sou 110, tá? Você, não, quer 220.
Pessoa? Isso me lembra aquela vez que o pastor João foi para Alagoas. Acho que foi o irmão Einstein. Ih, olha aí, lembrou, viu? É o espírito da memória. Ele não sabia, claro, não foi por teimosia. Porque no Nordeste é por 220. Aí, ó. Aí ele meteu 220 e queimou, né? Mas ali no caso, Deus sabe. Não foi teimosia dele, ele não sabia também, ninguém falou com ele. Isso, são só aqueles detalhes, né, gente? E às vezes nós nos pegamos nos detalhes. Por isso que o nosso Deus é Deus de detalhes, né? Já cantou, já não. Detalhes é feito também. Essa daí não pegou não, hein? Muito bem. Queridos, então, agora retornando aqui para o texto, né? O texto Paulo diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo, com muitas dores. Então a pessoa buscou mais, né, aquela coisa do enriquecimento. Você querer ser rico não é nenhum pecado. O problema é quando você faz daquilo ali o seu único objetivo de vida. Então você acaba esquecendo que quem te concede todas as coisas é o Senhor. Então é melhor você buscar primeiro aquele que é dono de todas as coisas, porque ele vai te conceder segundo as suas necessidades. Entendeu? A verdade prática ela fala da seguinte forma: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. A leitura bíblica em classe está em Eclesiastes e também em Timóteo. Então vamos observar aqui, junto com a revista, se você está com a revista aí, pode acompanhar aqui junto, que vai dizer o seguinte, Eclesiastes, já o 5, né? Diz assim, ó. Eclesiastes. Capítulo 5, isso. Os versículos 10 e 11, diz assim, ó. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que a verem com os seus olhos. Aí agora ele vai para 1 Timóteo capítulo 6. Já para o Nivaldo, versículo 6. Isso. 6:6. Mais é grande ganho a piedade com contentamento. Muito bem. Versículo 7, Diaconisa Rose. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Olha aí, ó. Da mesma forma que viemos, partimos. Versículo 8, Diaconisa Cristina. Tô sem revista. Ah, tá, meu irmão. Aqui, ó. Opa, aí. Tudo bonito agora. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Ih, olha aí, que pancada, hein? Diaconisa Marlene. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em máximo, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Isso, muito bem, Diácono Carlos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muito bem. Então, nesse transpassar a si mesmo aqui, vai fazer uma ponte, né, para aquela palavra que diz do que se queixa o homem. Foi ele que buscou aquilo aí para a vida dele. Né?
Quer dizer, muitas das vezes a pessoa buscou a riqueza, buscou a fama, de todo jeito, e daqui a pouquinho está numa problemática tremenda, porque não soube lidar, né, com aquela situação ali dentro de uma moderação, né, colocando Deus em primeiro lugar, como a palavra nos orienta, e aí é claro que virão as consequências, né, porque a gente vai ver, né, vamos observar a questão ali do filho pródigo, no texto, você vai ver que ele, em dado momento, ele está com tudo, está por cima, né, de tudo e de todos ali. Não, eu quero a minha parte, me dá o que é meu aí e tal, estou saindo de fininho, né, e foi o que foi. Enquanto estava com o dinheiro na mão, né, beleza. Mas e quando o dinheiro acabou? Como é que ficou a situação daquele homem? Né? Quer dizer, até diante de um animal que costuma comer aquilo que todo mundo já jogou fora, ele sentiu desejo de comer. Depois de ter tudo, vamos dizer assim, do bom e do melhor na sua casa. Mas, pela escolha que ele fez uma escolha. E as escolhas trazem consequências. Né? Então, se não souber administrar, vai cair numa situação complicada. Isso vai ser um problema. Então, a gente tem que estar bem atento a esse detalhe. Então, o que está dizendo? Porque o amor do dinheiro, né? O amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. Ó, porque, é claro, a pessoa está ali em busca de alcançar, de ganhar alguma coisa, mas também vai vir o quê? As preocupações. Porque quanto mais ela tem, parece que mais ela vai gastar. A tendência é essa. Tá? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Ó, alguns se desviaram da fé. Se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, faz uma ponte aí sim, ó. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, das suas próprias falhas. Então, não vai dizer que Deus é culpado, não, porque é Deus. Não. A porta, ele abre, ele permite que seja aberta. Mas a administração dela é por conta de cada um de nós. Entendeu? Então, a palavra nos orienta para não deixarmos de congregar, como tem sido o costume de alguns. Então, já virou hábito, né? Um costume, né? Nós vemos que Paulo, ele já falava que tanto ele sabia viver com o pouco e com o muito. Então, aí é questão de administração, né? O período que a gente sabe que tem mais um pouco, a gente vai fazer até algumas coisas a mais do que já fazemos, né? Mas quando a gente sabe que tem um limite ali, você não vai... Se você vive com 1.000, você não vai querer gastar 2.000. Então, é questão de administração mesmo, né? Tem que aprender a viver com pouco, até para que não se enrole também, né? Até porque no mercado aí fora o que tem de ciladas, né? E são muito bem arquitetadas. E quando depois que o cara cai naquilo ali, já era. Para sair fica um negócio complicado. A introdução ela fala da seguinte forma: os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Nesta aula, refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira, com base na Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. Veremos que o dinheiro pode ser bênção ou maldição, e que tudo depende do uso que fazemos dele. Então, está aí, né? O dinheiro servindo para uma bênção, né? Para abençoar vidas, ou servindo para
amaldiçoar vidas, porque a pessoa fica presa naquilo ali. O ponto 1. Vamos lá. Tudo que temos vem de Deus. Já a Teresa Marcélia pode nos abençoar? Deus é dono de tudo. Tudo que há no planeta pertence a Deus, tanto o mundo quanto seus habitantes. Aos que são filhos de Deus por criação e aos que são filhos por adoção através da fé em Jesus. Assim, podemos afirmar que os não crentes recebem dádivas por permissão de Deus. Nós, seus filhos, por adoção em Jesus Cristo, temos convicção de que tudo o que temos vem diretamente dele, conforme Davi expressou. Porque tudo vem de ti e da tua mão to damos. Muito bem. Ponto 2. O trato com o dinheiro. Se tudo o que temos vem de Deus, precisamos de lidar com o dinheiro de modo especial. Isso é necessário, pois muitos se tornaram materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis, como Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia. Em Apocalipse, nosso Senhor deixou claro que o crente pode pensar estar rico aos próprios olhos, mas invariavelmente desgraçado, miserável, pobre, cego e nu diante dos olhos do Senhor. A história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riquezas materiais levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências e crimes inomináveis. Olha aí. Então, problema sério se não observarmos com cuidado essas questões. Continuando, irmão, ponto 3. Cuidado com a falsa prosperidade. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas da já conhecida teologia da prosperidade. Esta ensina que todo crente deve ser rico porque, diz essa teologia, somos filhos do rei. Isso não passa de propaganda enganosa e distorção da graça de Deus. Ora, as Escrituras mostram que Jó foi um servo fiel a Deus, mas, embora muito rico, veio certa vez a experimentar a pobreza. Mas nem por isso abandonou a Deus, apesar de todo o sofrimento que experimentou. Nem deve, né? Muito bem, olha aí, que maravilha. Então está aí o exemplo, né, daquilo que Jó passou. Então, em seus momentos de riqueza, com tudo do bom e do melhor do seu lar, né, ainda sem conhecer a Deus, orava a Deus, até mesmo pelos seus filhos, sem saber o que os filhos, porventura, pudessem estar fazendo, né? Provavelmente já sabia como eram os seus filhos, então ele já tinha aquele, né, o costume de orar pelos filhos, já até para repreender todo mal, mesmo sem saber quem era Deus, né, dentro da vida dele. Né? E fruto de toda aquela situação, né, de que houve um momento em que os filhos de Deus vêm se reunir. Né? Então, naquele período ali, momento em que as pessoas tiravam para poder se encontrar, buscar a Deus. Mas no meio deles, quem é que veio? Satanás. E vai surgir agora ali um diálogo. De onde vens? Então ele vai dar ali, né, uma colocação, ó, de rodear a terra. Tá? E é importante fazer essa colocação agora aqui, né? Que ainda, se você parar para observar na questão até mesmo do ponto de vista físico da coisa, né? Então, as regiões celestiais estão além do nosso planeta. Então, da localização dele, ele pode muito bem acompanhar as coisas que acontecem no planeta.
Agora o detalhe, o nosso planeta, como alguns acreditavam no passado, ele não fica paradinho na dele. Nosso planeta está girando. Olha aí. Né? Então quando ele fala de rodear a Terra, na interpretação não precisaria nem dele rodear toda a Terra, porque a Terra girando, ele está vendo tudo que está acontecendo. Você está entendendo do ponto de vista que eu estou trazendo aqui para você poder analisar? O globo terrestre que nós temos em sala de aula, né? É só girar. Se você está de frente para aquilo ali, se você gira ele, você vê tudo o que está acontecendo em cada lugar, né? Agora estou trazendo com uma visão espiritual da coisa, porque a palavra também diz, por quê? Que dos altos céus o Senhor olha todo morador da terra. Você está entendendo? Os altos céus que está falando aí é uma região que está acima da região celestial, o lugar de habitação do próprio Deus. Está dando para poder pegar aqui a noção? Tem o céu que a gente vê daqui, ó. Ah, tá, beleza. Mas quando a gente sai dessa, vamos dizer, atmosfera, né? O que é azul para a gente aqui já não é mais azul lá em cima. Olha. Então o negócio muda de figura. Tá bom? Então tem que estar bem atento a esse detalhe. Então uma coisa é o céu que a gente vê, outra coisa é as regiões celestiais, aonde acontece a batalha, a peleja, a guerra, né? E que aqui na terra a gente sente no nosso espírito ali, ó, né? Tu entra num determinado lugar, né? O teu corpo se arrepiou todo ali, você, opa, tem coisa aí, o Senhor vai repreendendo, vai jogando por terra. Às vezes você está em casa, né? Fazendo as coisas, daqui a pouquinho tu sente alguma coisa estranha, você, no seu pensamento, já tá ligado, no seu pensamento você está, ó, Senhor, vai repreendendo tudo isso aí, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Só de você pensar no sangue de Jesus, querido. Se abrir a boca, então. Ah, papai. Né? Vou fazer como muitos, né? Liga lá o somzinho no louvor e bota ele para dançar contigo. E 2 tempos ele, ó, opa, tô saindo fora, né? Não vai dançar contigo, porque não suporta louvor. Né? Porque a palavra de Deus diz que Deus habita entre os louvores de Israel. Salmo capítulo 22, versículo 3. Por que ele habita no meio dos louvores? Porque ele é santo. Então quando você liga lá o teu somzinho, você está trazendo a santidade de Deus para o teu lado naquele momento ali. E a santidade de Deus, que começa a inundar. Sabe aquela coisa assim? Começa a, se você puder imaginar isso, começa a inundar tudo ali, e aonde tiver sujeira vai ter que limpar. Não tem jeito. Vai ter que sair. Muito bem. Continuando agora aqui no texto. Minha irmã pode voltar lá. O cristão deve ganhar dinheiro. Olha, vamos ver como é que eles querem ganhar dinheiro. Opa, aí. Trabalhando honestamente. Olha o óleo, olha o óleo. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforço para obter os bens de que necessita. O Criador disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. O apóstolo Paulo recomendou: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Assim, por trabalho honesto, entendemos todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Entretanto, há trabalhos que o degradam e humilham. Por isso, ao cristão sincero não convém atividades correlacionadas com a bebida alcoólica, drogas, prostituição, aborto, etc. Muito bem. Então ali eu estava mexendo com a diaconisa Rosa, né? Olha o óleo, olha o óleo. Aquela não se ligou naquela hora. Eu estava aqui pensando numa conversa que eu estava tendo com uma pessoa, eu acho que foi na segunda-feira. Aí minha mente estava aqui voltando nisso, porque ela estava falando
cunhado dela, ele até ouve assim, a palavra, ela percebe assim, que o coração dele já está se inclinando para isso, né, para vir para a presença do Senhor. Só que aí o que acontece? O trabalho dele não é lá muito lícito. Aí ele está preso nessa questão do trabalho dele. Tem que largar o trabalho dele, o que vai ser, entendeu? Aí ele fica assim, ao mesmo tempo que ele se sente inclinado, por outro lado, ele se segura em função disso. Que ele empresta o dinheiro a juros, aquele negócio todo, né? Então, é complicado. Aí ela falou que ela fica assim naquela coisa, sempre que pode, ela fala da palavra, meio que evangelizando ele e tudo mais. Mas aí ela falou assim, ai Rose, é uma situação assim que eu não sei nem o que falar, porque assim, é o único trabalho que ele tem, ele trabalha com isso daí, isso aí dá dinheiro, né? Você pode chamar de trabalho? Segue a coisa ilícita, pra ele é trabalho, pra ele é a trabalho dele, né? Então, ele tá preso. Aí eu tava até conversando com ela, eu tava dando o exemplo do irmão Carlinhos. Isso. Tava dando um exemplo, né, do irmão Carlinhos, assim, olha, igual o irmão começou lá, fazendo aula de bateria, com o evangelista na série e tudo mais, ele trabalhava com lixeira. No início, para ele, é como se não tivesse saída, era aquilo ali, ainda ficou um bom tempo, mas à medida que foi se abrindo o coração para o Senhor, ele mesmo prepara tudo, o Senhor, ele toma a frente, ele dá um jeito, não deixa nada faltar. Ele não deixa uma coisa assim porque é sobrenatural. Então, até para a gente explicar para essa pessoa que a pessoa que está presa nisso, ela não consegue enxergar como a gente enxerga. Ela está limitada porque está na condição de homem natural, não consegue. Só que na realidade, o Senhor faz de uma maneira que a gente não entende. É igual o seu caso também. Opa, manda aí. Porque não é isso não, tá, gente? Deixa eu vir aqui. Mas está dentro do que foi lido aqui. Por isso que eu estava distraída. Porque aqui está falando, ó. Por isso, ao cristão sincero, não convém atividades correlacionadas com a bebida alcoólica, drogas, prostituição, aborto e etc. Então, no caso do evangelista, ele tocava na noite. Opa! Estava lembrando disso aqui agora. Então, se toca na noite, é uma atividade que está relacionada com bebida alcoólica, com drogas e prostituição aqui. Porque se você toca num bar, ou numa casa de show, seja lá onde for, vai rolar bebida alcoólica. Mesmo que a pessoa não se envolva, mas está naquele ambiente. Tá naquele ambiente. O pessoal está lá dançando, não sei o quê. Olha a cumplicidade. Prostituição rola ali, porque a pessoa que a casa atrai, não sei o quê, tem aquilo tudo. Atrai tudo quanto é coisa ruim, né? Drogas naquele meio também. Pode estar rolando ali, ainda mais hoje em dia. Então é aquilo que você mesmo costumava falar. Se você está tocando louvor, é o Espírito de Deus que está ali. Se você está tocando na noite, numa boate, na casa de show, no bar, sei lá onde, outros espíritos que vão estar ali. Tomando conta da luz, tomando conta. As peninas gostam. Então, o que acontece? Quando o evangelista veio para o Senhor, ele saiu desmarcando todos os compromissos que ele tinha. O pessoal ficou doido. O pessoal ia lá em casa atrás dele para ele poder tocar, desesperado. Porque eu estou precisando. A gente se mudou, não deu endereço, mas acharam a gente, eu não sei como. Até hoje isso é um mistério. Como que acharam o endereço da gente? Que a gente não deu endereço para ninguém, mas acharam a gente. Vieram na nossa casa na temporada atrás dele. Não, ele falou, eu assim mesmo, a gente não tinha nem começado a estudar a palavra nada. Ele falou, eu só toco para o Senhor a partir de agora. E não teve quem tirasse isso da mente dele. Então, obviamente, porque ele cobrava por hora. Você imagina, era por hora, fazia freelance, tocava em casamento, showmício, já tocou com artista, não sei o quê. Imagina, não tinha esse dinheiro mais. Aí o que Deus fez? A gente saiu da nossa casa, que era própria, num lugar impróprio. Deus falou, sai daí. Assim, gente,
verdade. O Senhor falou, Ô, dia 14. tira tudo que é de vocês daí, fecha, sai daí. Sai desse lugar. Assim mesmo, a gente botou tudo no caminho, o Senhor fechou, tentou alugar por um tempo, né? Depois vende por qualquer valor, não era para estar mais ali. A gente obedeceu. Então você imagina, aí não tinha dinheiro do show, tu sai da casa própria que a mão de Deus não quer. Você sai e você vai morar no aluguel e ainda passa a dizimar. Quem vai entender esse negócio? Deus te sustenta de tal maneira que a gente, da honra e glória do Senhor, a gente dizimou, desde aquele tempo ali até hoje nunca faltou. Como que se explica isso? É sobrenatural, não tem explicação. Que o dinheiro é assim, era para ficar menos. Mas o Senhor te sustenta, você consegue fazer tudo aquilo ali, aí criança nasce, tem gastamento com criança, né? E não sei o quê, e você ainda dizima os teus 10%. Como? Como? Mas nós sabemos, né? Agora nós temos que passar isso para os outros, né? Pois é, aí é aquele negócio, é o testemunho que vai falar, porque eu estava até falando com ela, não tem como você convencer aquela pessoa que está com a mente naquela coisa material. Se o Senhor acha de maneira, gente, sobrenatural, não tem como. E é uma questão, eu estava falando com ela, é uma questão de você confiar no Senhor. Quando ele desenvolver essa confiança, ele vai entregar na mão do Senhor e o Senhor vai fazer a obra, porque é a confiança. Porque eu lembro que quando ele era novo convertido, tinha músicos que já eram convertidos há muito mais tempo na presença do Senhor e tocava na igreja e tocava na noite. Aí servia a dois senhores. Não, e falava que não tinha nada a ver. Falava que era trabalho, não era? Falava que era trabalho e pessoas que estavam mais tempo no Evangelho. Graças a Deus, assim, que não contaminou ele, porque ele estava chegando e ele podia embarcar nessa. Não, não tem nada a ver. Fulano é mais antigo e toca porque não tem nada a ver. Que a pessoa, quando é nova convertida, ela olha muitos exemplos de quem é mais antigo no Evangelho, né? E ele falou, ele colocou no coração, falou, não vou tocar mais. E não tocou mesmo. É complicado. E assim, é difícil não se contaminar. Eu conheci um rapaz, ele era até aqui de São João, não sei se você chegou a conhecer, Paulinho Black. Ele tocava no mesmo, ele tocava no grupo, ele tocava para Sandra de Sá. E ele era evangélico, e a gente conheceu ele através do grupo, né, que o Eliezer tocava, o grupo da igreja, e ele falava que ele sabia dividir, mas eu acho muito difícil. Mas assim, porque você está no meio ali, um dia nós chegamos num local, no estúdio Havaí, eles gravavam e eu fazia backing, né, para eles. Chegando lá, Sandra de Sá, com um cigarro de maconha, eu nunca tinha visto aquilo, gente, fiquei apavorada. E naquele meio ali, como é que o cara tá ali, é crente, tá ali naquele meio, é complicado, né? Então, eu trabalhei num lugar, em 2007, Deus abriu uma porta assim muito boa para mim, e nesse lugar, num devido momento, surgiu oportunidade de desvio de dinheiro. Então eu era responsável pela paciente naquele local, naquele lugar, né? Então, tudo era no meu controle, na minha responsabilidade, mas dinheiro, eu só assinava o que entrava, mas eu não tinha acesso assim para ficar controlando aquilo. Aí as meninas começaram a ver aquilo, que o dinheiro estava entrando com facilidade, aí elas queriam me dar uma parte do dinheiro. Eu falei, negativo, não vou me meter, se o dinheiro é para vocês que têm que resolver, vocês que vão resolver. Não me envolvam nisso, eu não quero saber. Aí elas iam comprar as coisas, desviavam dinheiro, né? E aí começou uma implicância muito grande comigo, muito grande. Tinha dia que eu chegava em casa angustiada, eu chorava, eu vinha no metrô chorando, sabe? Muita perseguição. Aí juntou a fisioterapeuta, a outra enfermeira, a fono, todo mundo era uma panelinha ali. E eu chorava, sabe? Eu chorava. Me lembro que um dia você ligou para mim e falou que Deus tinha te revelado algo
Opa, manda E aí. você falou que você via um quarto e naquele quarto tinha muito demônio, muita situação ali ruim. Acho que Deus ia me arrancar dali. Me lembro disso. Você ainda falou que alguém me chamava de diaconisa. Tá lembrando? Não, né? Ele não lembra disso. Só que você falou assim, e alguma coisa eu não posso te contar. Você só me contou depois da ordenação, que você me contou. Então eu aguardei aquele período ali, mas eu sofri muito dentro daquela casa. Ali tinha uma mulher macumbeira. Ali eu passava coisas, caía coisas de madrugada, caía balde, quando eu ia olhar não tinha nada. Gente, eu passei tanta luta naquele lugar e Deus usou o evangelista para... Um dia ele me ligou à noite, eu estava chorando, e aí ele me ligou ali, Deus usou ele para falar comigo ali, e não demorou muito, aconteceu uma situação ali, e mandou todo mundo embora e ficou eu. Mas a perseguição ficou comigo ali. E eu sei que eu fiquei ali um período, e Deus usou até a diaconisa Maurilene e falou que Deus ia me arrancar dali. Irmãos, é um negócio assim que... Quando você não quer, Deus te honra. Olha, eu saí daquele lugar, a mulher morreu, e a mulher morreu em setembro, e eu sempre trabalhei assim na área de pessoas que são de militares, né? Ali era um almirante, ele falou assim, Marcele, pela sua integridade, olha só gente, Deus honra muita gente. Deus honra mesmo. Olha, eu sinto assim o poder de Deus, porque quando você não compactua com as coisas erradas, como Deus te honra. O homem falou assim para mim, eu vou te dar esse salário, o mesmo salário que eu ganhava, eu vou te pagar até você conseguir um emprego. Aí entrou uma menina que ela me rendia, né? Eu trabalhava, eu saía de manhã, ela entrava. Aí essa menina foi mandada embora também, né? Porque a mulher morreu. Aí a menina falou assim, você já conseguiu emprego? Eu falei, já. Você falou com ele? Eu falei. Aí quando eu consegui o emprego, setembro a mulher morreu, né? Ele falou, eu vou te pagar até você conseguir outro emprego. Setembro, né? Ele me pagou setembro, me deu 13º, me deu férias, me pagou o salário de outubro e de novembro. Final de novembro eu consegui emprego. Eu liguei para ele e falei, olha, muito obrigada porque eu já consegui o emprego. Ele falou assim, olha, só porque você foi sincero eu vou te pagar dezembro. Olha só, gente. E a outra menina não falou, sendo cristã. Gente, eu vi o poder de Deus assim na minha vida. Aí o ano passado, assim, né, com a situação já difícil, que já não trabalho mais nesses lugares bons, né? Desculpa. Então, assim, eu já vivo com muito menos. E eu recebi uma proposta para ser backing vocal. O rapaz foi na minha casa me chamar. Para ser backing vocal, mas do mundo. Olha, que salário, gente. Falei, meu Deus, que coisa, Jesus. Aí Marcelo, mãe, você vai? Eu falei, não vou. Gente, então Deus também prova a gente, entendeu? O diabo te atenta ali, porque o cara falou, Marcélia, você não vai querer. E tem até um estúdio aqui no final do viaduto, Robinho, não sei se você conhece, né? Robinho, Graça Music. Deus prova aquele que... Marcélia, você não vai querer? Falei, não vou querer não. Para cantar para o mundo, não quero, Robinho, não quero. Então, gente, Deus, Ele honra a gente. Aí é onde que Paulo diz que ele tanto sabe viver com o pouco, sabia viver no muito e no pouco. Se você souber administrar o seu pouquinho, Deus te honra. Você pode passar aquele aperto ali, mas Deus vai te honrar. Você vai dizimar, você se enrola aqui, paga um negócio aqui, paga outro ali. Deixa alguma coisa pra lá, deixa de comprar compra no outro mês, junta dinheiro, dá pro dinheiro. Entendeu? E eu abri mão daquilo ali. Mas Deus, Ele é fiel com a gente de uma forma que você falou. Entendeu? Às vezes, as pessoas falam assim, como é que tu consegue viver com esse salário tão pouco? Porque quando eu estava segredo de Deus, o mistério de Deus.
Deus honra a gente. Gente, eu não estou contando história, eu podia estar dizendo que estava ganhando bem, né? Mas está aqui a diaconisa que sabe, o meu dízimo já foi alto, mas agora não é mais. Então, assim, a gente tem que aprender a viver com o pouco, ser fiel, não compactuar com as coisas erradas, porque se você compactuar com as coisas erradas, você vai ver que a sua vida, você pensa que está andando, mas você não sai do lugar. E a vida espiritual, entendeu? Aí você, a gente que recebe, ora por isso aqui, eu sempre falo com a diaconisa Maria, com a diaconisa Cristina, você recebe, ora por isso assim, assim, você está dentro de casa, crente que você está à vontade, vem aqui fazer uma oração. Aí você chega lá, é coisa braba que tem. Como é que você vai orar pelas pessoas se a tua vida não está no altar, se você está xingando, se você está se você está sentado ali num lugar ali junto com o escarnecedor, aí fica difícil. Salmo número 1. Tem raiva no coração, está guardando raiva, ódio, rancor. O povo fala muito lá em Efésios, né, capítulo 6, versículo 11 em diante, e a armadura daqui da colar. E esquece do coração que está cheio de ódio, mágoa e rancor. Mas a armadura, quando você bota o capacete, a mente tem que ser a mente de Cristo. Pois é. E o ódio e o rancor. Aí bota as armaduras dali da colar, e o coração cheio de ódio, mágoa e rancor, maltratando o semelhante. Mas nesse caso aí, a armadura já caiu. Já caiu, não tem A armadura já caiu. Ele cola, a armadura não fica. Prazo de validade já Não tem é. como. Aqui, o Benivaldo já Mas para ele nem existe mais armadura. Não existe mais armadura. É como ninguém conhece. Se você não falar que Crente lá com prazo de mentiroso. validade. Sabe por causa de quê, meu irmão? Quem está falando aí algo muito sério, importantíssimo. O que vai acontecer? Quando vier a situação, a seta, o dardo inflamável do maligno, como é que a pessoa vai se proteger sem armadura? Não vai. Sem escudo, né? Não tem escudo, não tem nada. Entendeu? Na verdade, não tem armadura. A pessoa até pensa que tem. É diferente. Entendeu? Porque, primeiro, o coração tem que estar transformado. Porque como é que vai produzir fruto do Espírito? Não tem fruto. Não tem fruto. E uma árvore que não dá fruto, tu viu o que aconteceu com a figueira, né? Misericórdia. Agora que não estava nem no tempo dela. É. Mas quem estava diante dela não era o Senhor? É. Para ele ela tinha que dar fruto. Se vira aí, minha filha. Ó. Tem hora que Deus é radical, né? Tem hora que Deus é radical, né? Entendeu? Vai ali, né? Jesus está chegando, está se aproximando. Ela para Floripa. Opa, aqui, senhor, está tudo aqui, ó. Você está entendendo? Mas negou. Muito sério. Você viu o que aconteceu com o Mical, viu? Aconteceu com o Mical? Lá na janelinha, ó. Criticou. Sem vergonha. Vai criticar o homem de Deus, vai. Ó. Não gerou filhos. Eu espero para sempre. Entendeu? O próprio Deus, ó. Não, porque aquilo ali que ele estava fazendo era para mim. E hoje está acontecendo, porque a irmãzinha humilde falou, flor de lis, o diabo vai se cirandar no teu casamento. No culto mesmo, ela arrependeu a irmãzinha, de um mês depois, Chamou ela de profeta maluca. esculachou. Irmãzinha humilde, sabe? Cabelo pra cima. É pra mostrar quem é ele. Aí eu me lembro da Ela achou que Juliette. ela era Se Deus usa falsa. só uma mula para falar, Eu ele merece coisa coisa muito um monte de saco, saia pra lá, pra cá, foi esculachar a irmãzinha. É aquele negócio, né? Jogar a profecia, mas não o profeta. Mas, complicado. Continuando, minha irmã, vamos observar aqui. Isso. Não, é fugindo das práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como jogo do bicho, do bingo, rifa, loterias e outras formas fáceis de se angariar riquezas. Em Provérbios lemos aqui. Provérbios lemos: o homem fiel abundará em abundância,
Mas o que se apressa em enriquecer não ficará. Abundará o homem fiel. O homem fiel abundará em bênção. Isso. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Falando nisso, eu vi uma irmã, olha, eu vou lá na sua igreja, tal. Falei, pode ir. Aí, saí para pegar a pequena, onde eu vejo a irmã, tem a banca do irmão Luiz, a irmã fazendo jogo de bicho. Maravilha, né? Graças a Deus nós testemunhamos isso aí. Aí eu falei assim, gente, isso tudo acontece comigo. O mundo não quer imitar o crente, mas o crente quer imitar o mundo. E ela estava lá bem fazendo joguinho de bicho. Na verdade, a pessoa nunca está escondida de toda, né, amor? Com certeza, eu falei, irmã, fala em línguas. Fala em línguas. Aí, ó, olha o que a Maria está falando. Ainda fala em línguas. A irmã fala em língua e tudo, prega a palavra do Senhor, estava na banca ele fazendo bicho. É a língua que ela fala. Eu falei, Jesus. Aí o nome fala jogo do bicho. Fala bicho. Não, o interessante é que nós sabemos que todo esse tipo de jogos de loteria são chamados jogos de azar. Não precisa mais nada, né, gente? Se a pessoa parar para analisar que ela perde de dinheiro nisso daí, O povo tá Quando ó. chega a ganhar alguma coisinha, não Nossa, recupera né? tudo aquilo que perdeu. Então, Quando chega a ganhar seria mais fácil investir esse dinheiro. É muito cuidado porque o inimigo ele é sujo. Ele fica com aquele zoinho dele, aquele bloquinho dele só hoje. É um dinheiro aguardando amaldiçoado, né? oportunidade. Hã? E é um dinheiro amaldiçoado. A pessoa ganha, mas é amaldiçoado, porque não é de Deus, que o É dinheiro é de Deus. verdade, não é? Você não sabe nem como. Amaldiçoado. Não é. Eu conheci uma irmã que ela jogava, um dia ela ganhou R$300, mas isso, gente, deve ter uns 8, 10 anos. Aí ela falou assim, sabe o que eu faço? Eu vou pro mercado e faço logo tudo de compra, porque se deixar o dinheiro some, ele é amaldiçoado. Aí eu Continuou fazendo. Os jogadores sempre falam, quem é jogador inveterado, mas aí eles falavam, ó, esse dinheiro eu tenho que gastar o mais rápido É possível. isso aí, Porque fala senão que é de azar, né? Por isso que a Bíblia diz, ó, que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Olha aí, Esse ó. dormir pode ser espiritualmente ou materialmente, que às vezes a pessoa está em pé, mas já está morta. Né? Aí as coisas vêm, a pessoa fica perguntando, por que, Senhor, por quê? Uma pessoa, tem uns 2 meses, me ligou e falou, a minha vida está uma desgraça, está uma miséria, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu não vejo mudança na minha vida. Aí eu falei, irmã, a Bíblia manda examinar, para a gente se examinar, examine-se, pois o homem é si mesmo, porque às vezes você faz alguma coisa e você acha que não, então você tem que mudar a sua forma de orar. Senhor, aonde que eu estou errando? Senhor, o que eu estou fazendo que está atrapalhando a minha vida? Por quê? Aí eu falei para ela, a Bíblia diz que o Davi diz que nunca viu um justo mendigar o pão nem a sua descendente. Maravilha. Se você ganha X e você não sabe onde que o dinheiro vai, o dinheiro some, tem alguma coisa errada, você é dizimista? Ah, não sou dizimista. Eu falei, então, você tem que dizimar. Aí você tem que parar de abrir a boca para dizer que está uma desgraça. Você já está profetizando a maldição. Né? Já está amaldiçoando a própria vida em cada palavrão, uns palavrões, entendeu? Aí a pessoa, entendeu? Aí vai, é doença, é não sei o quê, aí você não vê o que está acontecendo, a pessoa tem que se analisar. Só abre a boca para falar palavrão, entendeu? Todo mundo é prostituta no outro nome né, aquele nome vulgar. Entendeu? Então, assim, você abrir a boca para amaldiçoar os outros e para amaldiçoar a si próprio. Aí você quer o quê? Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Muitos que já estão ali no cemitério
e outros que estão em pé, mas já estão mortos espiritualmente. Gente, isso não é crítica, é a palavra que está falando. Então a gente tem que se examinar, porque a gente erra todo dia a gente está errando. Mas como é que a gente não vai se consertar? Entendeu? Eu não consigo imaginar como a gente consegue estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra, sabe? A gente vê pessoas que estão pregando aí, mas que estão envolvidas em coisas erradas e você não entende, eu não consigo, meu Deus. A Bíblia diz que errais por não conhecer as Escrituras, e o que conhece e está bebendo, está adulterando. Sem temor. Eu tive com encontrei com uma amiga minha, Rosana. Ela vem de vez em quando, que ela vem na oração de manhã. Aí ela saiu da igreja, ela estava na igreja dela, ali do lado de Belfort Roxo. O que aconteceu? Essa igreja pequenininha, o pastor dela adulterou uma irmã, a irmãzinha. Aí a filha dela casou, então a filha seguiu o esposo, está aqui caindo na igreja, aqui pro lado do shopping, e ela continuou. E a igreja foi caindo, e no final o pastor adulterando, o pastor convivendo com a menina. Aí no final o esposo dela falou assim: como pode? O esposo é ímpio. Como pode você continuar? Tá vendo o erro e ele servindo Santa Ceia, gente? Aí eu falei: a palavra do Senhor diz que temos que nos examinar. Falei: a gente tinha que sentar na mesa da roda do esclarecedor. Eu falei: você vai continuar, você vai ficar que nem ele, pecado. Porque nesse momento você tem que, pastor, eu estou saindo, estou fazendo parte do outro ministério, mas aqui eu não posso ficar. Está sendo conivente com erros. Porque está vendo e está. Aí ela foi e falou para mim assim: irmã Maria, eu estou saindo de lá, eu vou congregar junto com a minha filha. Eu falei: a melhor coisa que você faz. Como é que você vai continuar sabendo que ali está um monte de coisas erradas e o pastor servindo Santa Ceia, fazendo aquele monte de besteira, adulterando, e seu esposo, que aí ainda vê essas coisas, ela falando contigo, ele não vai querer entender, estava pedindo do Senhor, vai falar, e o próprio você está no meio das bagunças. Eu falei: sai fora disso, minha filha, vai casar de casa. Eu falei: nem que seja uma igreja pequena, porque geralmente a igreja grande só misericórdia, né? Falei: vai para a pequenininha onde está sua filha, saber o que está acontecendo, e continua, porque através disso tudo, até da força dele poder olhar com olhares diferentes. Aí ela falou comigo: Deus é magnânimo, mas um dia a mão de Deus pesa. E como pesa? Principalmente para quem é ministro da palavra. E como pesa? Pesa e muito. E muito. Deus vai dando corda, igual você disse. Dando corda, deixa, vamos ver se vai ter conserto. Não há. O negócio fica feio. Vamos lá, voltando então, ponto 3. Fugindo da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, é uma escravidão ao vil metal. Diz a Bíblia: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta. Abraão e Jó eram homens ricos, porém fiéis a Deus. O que Deus condena é a ganância, a ambição desenfreada por riquezas. Muito bem colocado. Continuando, vamos lá. Ponto 3. Como o cristão deve utilizar o dinheiro? Opa, vamos lá. Na igreja do Senhor. Na igreja, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir de modo positivo e abençoado para a manutenção da obra do Senhor. Alô, Cantina!
Pode? Pode. Contribuindo com os dízimos. Entregar os dízimos para a manutenção material da obra do Senhor é uma das maiores expressões de gratidão a Deus e amor por sua causa na terra. Como já vimos no Novo Testamento, o dízimo não foi abolido, pois Jesus trouxe a maneira correta de sua entrega. O Novo Testamento também revela que o cuidado dos órfãos e das viúvas é a verdadeira religião. Assim, a mordomia do dízimo é de fundamental importância à vida da igreja, contribuindo com ofertas alçadas. O crente fiel deve contribuir com ofertas alçadas, levantadas de modo voluntário, como prova de sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Com esses recursos, dízimos e ofertas, a igreja mantém a evangelização, as missões, o sustento dos obreiros, o socorro aos necessitados, sendo viúvas, órfãos, carentes, etc., bem como o patrimônio físico da obra do Senhor e outras necessidades. Então, aí nesse momento vale a pena levantar o potinho para poder fazer a demonstração, certo? Aqui no caso está manutenção da Kombi, né? A mesma Kombi que ao final do culto nos leva aos nossos lares, aqueles que moram, né, principalmente mais distante. Então é uma das formas que tem, porque se a Kombi nos leva, né, então há um gasto e há um desgaste. Então, quando se pode fazer essa oferta, essa contribuição, quando a igreja entende que há essa necessidade, né, só vai fazer com que o veículo possa, né, estar sempre em condições de atender melhor aqueles que têm essa necessidade, né? E às vezes o que vai acontecer? Vai ter aquele momento que o dia, a noite, né, a maioria das vezes, vai estar aquela noite chuvosa, né? Aí, poxa, se tiver uma certa condição, no dia de hoje até se pode, né, chamar um Uber. Mas e quando não tinha Uber? Então você tinha que encarar aquela chuva até o ponto do ônibus, que não fica a 100 metros de distância, né? Então tinha que encarar aquele ponto do ônibus ali, né, pagar uma quantidade X de passagens, né? Quando se paga um dia, o dinheiro vai embora cada vez mais dele, e quando se paga aquele rio, facilita um pouquinho mais, né, nesse sentido, mas a manutenção da Kombi a gente vê como uma coisa muito necessária. Então, esse potinho aqui, né, de um modo geral, já deveria estar aqui desde o início do ano já. Que agora já teria até um valor mais significativo. Mas como a gente vai agir segundo, né, o nosso entendimento, aquilo que vem à nossa mente, então a gente começou a partir de agora. Então eu estou mostrando aqui para poder validar aquilo que a gente acabou de ler aqui na palavra. O que está acontecendo agora aqui, ó, é o que está escrito aqui, que a gente está acabando de ler. Um padrão do contexto, uma das formas de contribuição. E é importante também a gente só voltar um pouquinho aqui, que ele falou aqui da questão, né, fugindo das práticas ilícitas, quando a gente falou sobre esse assunto aqui, aqui englobou aqui a questão de bingo, de rifas, né, tudo mais. Então, é importante fazer esse comentário, que então na igreja então, eu tenho um produto lá, eu não posso fazer a rifa daquele produto. A igreja não está vivendo em função da rifa. As pessoas não estão vivendo em função da rifa. A rifa é uma das formas de você abençoar para a vida ali. Você pode colocar um valor acessível, que todos possam participar, entendeu? Então você vai, é uma forma de você arrecadar também um determinado valor para a igreja. Mas a igreja não pode viver em função disso, porque infelizmente haverão aquelas igrejas que vão viver
vão passar a viver em função disso. Tanto que o crente ele só vai para a igreja se tiver rifa. Se não tiver rifa, ele não vai para a igreja. Entendeu? Ele vai dizer que aqui, a igreja não é animada. Entendeu? Então, quando a gente faz a rifa, é para que a obra do Senhor venha a ser abençoada, né? Ó, vai ter a cantina logo mais, vai ser cachorro quente. Poxa, que legal. Vou fazer a rifa de um número aqui, ó, que eu peguei lá, comprei uma a mais aqui, vou fazer a rifa aqui de um número aqui para poder abençoar a obra. O pessoal pode fazer isso também. Né? Aquele que for sorteado, ó, vai sair a 50 centavos. Poxa, se eu digo isso, 50 centavos de cada um ali, já vai ser uma forma de abençoar a obra. Ou ali naquela bomba. Entendeu? Seja fiel no pouco, no muito que colocarei. Então, na simplicidade, a pessoa pode fazer aquilo ali. Entendeu? Poxa, foi lá, eu comprei um cachorro quente, o cachorro quente estava saindo a R$ 2,50. E eu na rifa, ó, eu paguei 50 centavos. Você deu possibilidade para aquela pessoa que não tinha condições. Você pode poder participar. Entendeu? Então, é uma das formas. Só dando assim um exemplo. Porque como foi falado aqui, é importante a gente frisar isso. Então, aqui na igreja a gente costuma mais trabalhar essa parte aqui de rifa, né, de apresentar os números lá, se eles tiverem aquela quantidade de número, e também não é aquela coisa para extorquir dinheiro de ninguém. Todo mundo está vendo que aquilo ali é para quê? Para abençoar a obra, é uma das formas. Então a gente não vê problema nesse sentido. Mas a polícia, o pastor sugeriu a gente colocar nomes de ação entre irmãos, em vez de falar que é irmão, chamamos de irmão. Mas eu só estou frisando aqui que a dinâmica é a mesma. Sim. Entendeu? Então, o nome sendo modificado não mudou a dinâmica. Entendeu? Só que eu estou falando aqui que é para a gente poder entender o princípio da coisa. Porque tem igrejas que, infelizmente, só vão viver em função de rifa. E o crente vai passar a ir para a igreja só porque tem rifa. É isso que a palavra vai condenar aqui. Que a pessoa passa a viver em função daquilo ali. Entendeu? E não é esse o objetivo. Então, quando você faz no sentido de arrecadar algo para a igreja e, ao mesmo tempo, abençoar a vida daquela outra pessoa ali. Não é aquela coisa de você colocar, né, números ali exorbitantes, porque a pessoa joga e nunca que ganha. Você está entendendo? E vai só acumulando. Então, o objetivo da igreja não é esse. Então, é fugir dessas coisas, a igreja tem que fugir. Mas se ela, por exemplo, né? Mas seria mais fácil se a pessoa fizesse a doação. Mas se ela não quiser fazer a doação, o produto não é dela? Ela não encontrou uma forma de abençoar com mais recursos? Então, eu tenho lá um espremedor de laranja, né? E tal, tenho lá uma cafeteira, né? Então, uma fritadeira, airfryer. Todo mundo quer uma airfryer, né? Puxa vida, uma airfryer, né? Vai fritar sem óleo agora, batatinha, ó, que delícia. Então, é uma forma da pessoa poder angariar fundos ali para a igreja e abençoar aquele irmão que tem a intenção de arrecadar aquele produto. Tá bom? Só poder frisar essa parte. Continuando, meu irmão. Na sociedade civil, evitando dívidas fora do seu alcance. Muitos têm ficado em situação difícil por causa do uso irracional do cartão de crédito. Olha ele aí, ó. Sempre aparece. As dívidas podem provocar muitos males, tais como falta de tranquilidade, causando doenças, desavenças no lar, perda de autoridade e independência. Devemos lembrar que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Outro problema é o mau testemunho perante os ímpios, quando o crente compra e não paga. Olha aí, igreja, olha bem, que problema, hein? O crente comprar
e não pagar. Olha aí, ó. Coisa feia. É claro que você não conhece ninguém assim, né? Graças a Deus. Aqui não. Aqui não tem. Aqui, ó. Graças a Deus você não conhece ninguém assim. Perto de você, todo mundo compra e paga aquela maravilha, né? Ai, 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 ai. Já sentiu o clima do negócio. Continuando, minha irmã. Evitando os extremos. De um lado, há os avarentos que se apegam demasiadamente à poupança em detrimento do bem-estar dos familiares. Estes não se importam em ver os filhos passarem necessidade, pois o seu desejo de poupar e de entesourar para o futuro é irrefreável. De outro, há os que gastam além de suas possibilidades, contraindo dívidas que perturbam a harmonia do lar. Então, tu vê que é uma linha tênue aí, né? Nesse sentido, porque tem aqueles que vão segurar, né? A criança está ali passando mal, né? Não posso gastar o meu dinheiro com isso, não, porque, né? Não, dá aquele outro chazinho, que vai melhorar. Misericórdia. Olha bem, infelizmente, gente, isso acontece, tá? Infelizmente esse tipo de coisa acontece, porque a pessoa não se apercebeu da condição que ela está ali de avareza, de reter. Entendeu? Então isso é um negócio bastante complicado. E a outra questão aqui é aquela pessoa que vai gastar além do que ela pode pagar. Isso aí vai gerar um péssimo testemunho, porque aquela pessoa que está ali vendendo, ela não vai vender mais não. Ainda vai abrir a boca e vai dizer, eu não quero, se for crente, eu não quero assunto. Ó, já pensou que situação? Tem gente que não quer nem pra frente. Tá entendendo? Infelizmente esse tipo de coisa acontece, gente. Tem muita gente deixando a desejar. Nesse sentido. É claro que as razões são várias, mas também tem aquelas razões que a gente não pode deixar de falar aqui, né? Não podemos ser hipócritas, daquelas pessoas que, infelizmente, não aprenderam, né? Ou não pegaram o hábito de cumprir com os seus compromissos. Mesmo tendo dinheiro, mas... Você está entendendo? Infelizmente a pessoa é desse jeito. Infelizmente a pessoa é desse jeito, porque a mente dela ainda não se abriu para essas coisas. Então é só o Espírito para libertar. São cadeias aí, são cadeias, né? Continuando, minha irmã. Tendo controle da renda. É importante que se faça um orçamento familiar, observando o quanto a pessoa ganha, gasta e, se possível, reserva para imprevistos. Em nosso país, grande parte das pessoas recebe apenas o denominado salário mínimo, uma renda que não garante nem o mínimo previsto em lei. Entretanto, o crente em Jesus deve conter-se dentro dos limites de sua renda, seja ela grande ou pequena, para não ser vítima de um mal maior. Eita, olha a prevenção aí. Ponto 2.4. Não fique por fiador. Outro cuidado importante é não ficar por fiador. A Bíblia desaconselha isso. Muito menos forneça cheque para alguém usá-lo em seu nome. Previna-se. Fugindo do agiota. Ih, olha aí. Ai, Diaconisa Maria. É verdadeira maldição quem cai na mão dessas pessoas, pois elas cobram usura ou juros extorsivos. Esse tipo de atividade é ilícita. Um cristão não deve praticar a agiotagem, que é o empréstimo de dinheiro de modo clandestino. Além de ser ilegal, a Bíblia condena essa prática. É muito interessante fazer esse Sexta-feira comentário já aqui. está uma janta ali na Oi? sexta.
Era 6h20 quando a batalha do Legião está ali na porta da Academia Ritmo. Um pouco mais à frente. Ainda levou, e ainda por cima ainda tinha um rapaz que é parente da vizinha que mora na nossa rua, só porque estava junto, também fez. Meu Deus, Por isso que a palavra até nos diz para nós não andarmos com qualquer pessoa, né? Crente normalmente anda com crente, né? Até porque agora, se a gente quiser parar em outro tipo de roda, não vai dar certo, porque a conversa da gente é outra. Às vezes a pessoa pode vir só porque está aí mais com a gente, morreu, não é recomendável. Não, mas o Paulo, que é o chama, esse prestava dinheiro. Então, e o Diego estava junto. No ano passado também mataram lá de lá naquela padaria lá da igreja do pastor Paulo. também ali. Era de manhã. Então tu vê que a Ela gente está não falando levou dessa nem atual, né? dinheiro. Os caras não levou nem dinheiro. Não, se mataram sexta. A maioria deles são Mataram na sexta-feira, não, porque estava vindo. uma quadrilha. Então, esse é vizinho, é irmão da vizinha. Mora lá perto. Ó, o que o irmão falou agora aqui, fala. A maioria dos agiotas formado milicianos. Então eles são uma quadrilha de milicianos. Agora né? Mas sempre houve agiota. E o agiota, ele é um tipo de cara que ele só andaria o quê? Inimizade, não é nem antipatia, é inimizade por juras constantes. Se a pessoa não fala em ameaça, passa da ameaça morre. Vai chegar a esses pontos mais críticos, né? Então aqui falou também da questão de não ficar no fiador de ninguém. Gente, isso aqui é muito sério. Porque a partir do momento que você ficou fiador por alguém, de uma pessoa... Eu já fiquei e me dei mal. Porque você, na verdade, você entregou a sua vida para aquela pessoa ali. Agora o teu sossego está lá daquela pessoa lá. Mas eu já Foi embora. Mal, se a pessoa não pagar, a gente vai ficar responsável. Aí, ó, vamos falar agora aqui, ó. Meu irmão, Ó, O escuta aqui. fiador, a pessoa quando é fiador, se a pessoa não pagar, o responsável é quem enfiou. É tudo de fato. É contigo, você Responsabilidade enfiou, entendeu? aí eu já fiquei há muitos anos atrás, meu telefone não pagou. Há negócio de uns 8 meses atrás, o outro irmão veio me pedir para ser fiador dele. Eu não aceitei, aí passei a não prestar. Porque agora eu não crente. Não é mole não. Vamos lá, continuando no texto. Pagaram os impostos, né? Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. O cristão não deve ser sonegador, pois isso não glorifica a Deus. Ainda que muitos aleguem que os governos não aplicam bem o dinheiro arrecadado, desviando-o para outras finalidades, o cristão precisa comportar-se como cidadão dos céus no trato com o dinheiro. É mandamento bíblico que paguemos os impostos. Amém, igreja? Amém. Então vamos agora chegar na conclusão, ok? O dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso depende muito do uso que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a usar os recursos como bênção. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé. A diaconisa Rose pode estar orando pelo término dessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Aleluia. seja o teu nome, meu Senhor. Graças te damos por termos acordado, meu Senhor, nesse dia, Pai.
pela tua misericórdia ter se renovado mais uma vez em nossa Glória vida. a Deus. Podemos estar aqui, Senhor, na tua casa, aprendendo mais de ti, Senhor. Aleluia. Pai Santo, muito obrigado pelo entendimento que nos deste hoje, meu Senhor. Maravilhoso. Em relação, ó Pai, às finanças, ó Deus. Pai Santo, Pai querido, eu não sei, Pai, qual é a necessidade dos meus irmãos, meu Senhor, mas eu sei, Pai, que Tu és o Deus que nos sustenta, meu Senhor da glória. Tu és o Deus, Pai, que multiplica, Senhor, os nossos recursos, ó Pai. És o Deus que não tem deixado nada faltar, Senhor. Pai Santo, se alguém orando por uma porta, Senhor da glória, Pai querido, que venha saber que Tu estás com Teus ouvidos inclinados à sua oração. E que na hora certa, Pai amado, Tu és Deus que age, Senhor, e abre portas onde não tem parede, Senhor, para que o Teu nome venha ser glorificado em nossas vidas, Senhor. Pai Santo, muito obrigada por tudo que foi tratado nessa manhã. Nos leva, Pai, na Tua santa paz, ó Deus. Pai amado, Tu venha estar preparando tudo para estarmos na Tua casa, Senhor, junto com a Tua igreja, louvando e engrandecendo o Teu santo nome à noite, Pai. Nos leva, Senhor, na Tua direção, nos livra, Pai amado, de todo mal, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus que te oramos e já te agradecemos. Amém? E graças a Deus. Vamos para nós assim, querido. O poder que a unção do Espírito venha sobre todo o povo que aguarda a breve volta do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e que todos digam amém. Nada assim, mete a mão no irmão que está do seu lado, fala para ele, foi bom receber essa manhã. Os irmãos que nos acompanham pela internet, até o nosso próximo encontro. Deixa eu virar assim. Opa, rapaz, meu querido, Deus abençoe pela sua vida, por sua vinda.